A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também a CEJADB. Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar contando vídeos relacionados à Palavra de Deus com relação à nossa Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Toda segunda-feira estou postando vídeos da lição dos adultos a partir das 9 horas da manhã, da lição dos jovens toda terça, a lição dos juvenis toda quarta, lição dos adolescentes toda quinta e sexta-feira estou tirando aquela folga abençoada para cuidar da minha vida e também cuidar da minha família, tá bom? E hoje, por exemplo, não posso esquecer, né? Eu sou autor deste livro maravilhoso, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Neste canal também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para quem quiser comprar esse livro, pode comprar à vontade, tá bom? Ele custa apenas R$30 e em frete grátis para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Normalmente ele custa R$20 e R$10 é o frete para que eu possa mandar para você, tá bom? E vou deixar aqui também os links das playlists dos jovens, adolescentes, juvenis, o que mais, adultos, e também dessa playlist que eu falo sobre escatologia. Hoje, sem demora nenhuma, vamos falar sobre a lição dos jovens do nosso primeiro trimestre de 2022. Rapaz, não é brincadeira não, viu? Já estamos em 2022. Nós estamos aqui na lição de número 9, que vai trazer por título o sexto sinal. O sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Se você é professor da escola dominical, eu sugiro que você sempre inicia com questionamentos, perguntando o que eles sabem, se conhece alguma pessoa que é cega, se já viu algum cego sendo curado. Essas indagações para que você possa conhecer qual o grau de conhecimento. Se já leram na Bíblia essa história, se já ouviu pregações, o que é que eles lembram quando ouvem essa história, para que você possa saber qual o grau de conhecimento que tem a sua turma. E a partir daí, você inicia a ministração da sua aula. Tá bom? Na nossa introdução daqui, o comentarista, ele vai deixar bastante claro, faz aquela relação entre a Judeia e também a questão da Galileia. Vou deixar bastante claro da seguinte forma. Quando se fala na Galileia, se fala numa região bastante de gentios. Os milagres realizados por Cristo lá na Galileia refere-se muito à questão dos pessoas gentias. Quem é gentio, pastor? As pessoas que não são judeus. Todos que não são judeus são gentios. E quando se fala em Galileia, que era praticamente a região dos gentios, muitas vezes até chamada de Galileia dos gentios. Quando se fala em Judeia, se fala em pessoas mais tradicionalmente como judeus. E principalmente que lá também ficava a cidade de Jerusalém. Então fala em Galileia, fala mais de gentios. Judeia, fala mais dos judeus, irmãos de Jesus, porque o próprio Jesus, ele era judeu. Tá ok? Vejamos. No ponto 1, o comentarista ele chama a nossa atenção para que nós possamos lembrar a turma qual era o contexto em qual vivia. Porque antes de Jesus realizar este milagre, este sinal, que nós já estamos aqui no sexto sinal, 5 sinais antes antecederam esse sinal. Milagres foram feitos, palavras foram estudadas, ensinos foram dados até chegar a esse momento. Tá bom? Os próprios irmãos de Jesus, é interessante, o comentarista ele colocou aqui que os próprios irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Eles não seguiam a Jesus. Quando Jesus estava ali na região da Galileia, ele pediu, olha, por que vocês não vão para a Judeia? Por que vocês não vão para Jerusalém? Por que essas coisas que vocês fazem, que vocês ensinam, esses milagres, vocês não vão fazer lá? Porque lá vai ficar coisa muito mais notória. Esses milagres que vocês estão fazendo aqui, dito que estão fazendo, vocês têm que fazer lá. Porque lá todo mundo vai conhecer. Vocês fazendo milagre aqui, poucas pessoas vão ficar sabendo. E na verdade, esta palavra demonstra a incredulidade que os próprios irmãos de Jesus não queriam Jesus e o seu discípulo próximo deles. Eles queriam que Jesus pudesse assim estar saindo. Em outras palavras, os irmãos de Jesus não acreditavam, não tinham fé em Jesus. Tá bom? Destaco aqui Judas, aquele que escreveu o livro de Judas, era irmão de Jesus. Tiago também, aquele que presidia a igreja em Jerusalém, no primeiro concílio existente, era também irmão de Jesus. Em outras palavras, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar o seguinte. Com esse texto daqui, nós comprovamos por mais uma vez que Jesus ele teve irmãos. E se Jesus teve irmãos, foram filhos de Maria e de José. Logo, Maria e José tiveram filhos. Com isso, a crença da Igreja Católica que Maria é sempre virgem, que até hoje Maria está virgem, que Maria não concebeu outra criança a não ser Jesus. E na verdade é mentira. Jesus de Nazaré, ele foi o primeiro filho de Maria, sim. Não necessitou de José, sim, porque foi por obra e graça do Espírito Santo. Mas depois disso, Maria e José tiveram seus contatos, tiveram sua relação. E dessa relação de homem e mulher natural, assim gerou filhos. E isso daí, irmãos,
quebra totalmente a questão da idolatria que é feita por Maria. Tá bom? Acho interessante você deixar marcado esse versículo da Bíblia, onde fala dos irmãos de Jesus, mesmo que eles não acreditavam em Jesus, mas mesmo assim eram irmãos de Jesus. Vejamos. E com isso, pede que fosse ido. E aí Jesus pega e diz o seguinte, ó, não é chegado o meu tempo. Não é chegado o meu tempo. É necessário falar que a mesma palavra Jesus disse também para Maria, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. Em outras palavras, Jesus ele tem um tempo certo de agir, Jesus tem um tempo certo de operar, Jesus tem a hora certa de realizar o milagre. E esse tempo, essa hora, é de acordo à vontade dele. Mas nós, como servos do Senhor, nós podemos pedir, nós podemos suplicar, nós podemos nos humilhar para que Deus possa nos atender. Agora, o tempo é dele, a hora é dele, a forma é dele, e nós só devemos estar esperando o momento de Deus agir para com as nossas vidas. Tá bom? Então essa palavra que Jesus diz aos seus irmãos, é que não era chegada a hora, não estava chegando ainda o tempo, é porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Da mesma forma que quando esse tempo chega, ninguém pode pedir. Jesus não estava deixando de ir para a Judéia porque ia ser morto, porque não era o tempo ainda. Porque assim, quando chegou o tempo, Jesus foi para a Judéia pregar, anunciar, realizar milagres, porque era chegado ao tempo. Então, muitas das vezes, se não chegou o seu tempo, aguarde. Se muitas das vezes não chegou o tempo de Deus na sua vida, aguarde, vai orar, vai consagrar, vai esperar. Continue na posição de vaso, porque na hora de Deus, ninguém também impedirá a sua vitória e a sua conquista, que os projetos de Deus venham até você. Mas sabe aguardar e esperar o tempo de Deus na sua vida e na vida da sua igreja, no seu departamento, do que é que você esteja. Tá bom? O comentarista aqui, ele vai deixar no ponto 3, Jesus vai à festa. Ou seja, quando chega o momento de Jesus ir, Jesus vai. E ao chegar lá na festa em Jerusalém, Jesus começa agora a ensinar para os judeus. Começa a trazer um ensinamento, o evangelho começa a ser pregado aos judeus. Olhe que a religião do povo judeu do Velho Testamento é o judaísmo. Dada por Deus, as leis, a Torá, o judaísmo é a religião dada por próprio Deus, instruir o povo como deveria cultuar. Já Jesus agora, ele vem trazendo o evangelho dele, o ensinamento dele, as suas doutrinas. E todos deveriam seguir agora as doutrinas de Cristo. Por isso que a religião do judaísmo não é para a igreja. A igreja não precisa guardar as práticas judaicas. O judaísmo é a religião dos judeus, dada por Deus, sim. Mas nós não somos judeus, nós não precisamos guardar o judaísmo. Agora, preste atenção. Tem coisas do judaísmo que está na religião dos judeus que nós precisamos também guardar, porque Jesus ou os apóstolos ratificaram. Dê para você entender por que a igreja de Cristo, os evangélicos não guardam o judaísmo, não guardam a lei, não guardam o sábado. Por que isso? Porque são coisas relacionadas ao judaísmo. E nem Jesus e nem os apóstolos trouxeram esses ensinamentos para a igreja. Como eu disse para vocês, tem coisas que é do judaísmo que Jesus trouxe para a igreja. Essa nós devemos fazer. E como saber se Jesus trouxe ou não? Observando a Bíblia. Se Jesus, no Novo Testamento, ele cita essa passagem, esse ensinamento, nós devemos guardar. Se existe uma ordem para ser feita, dada por Jesus ou pelos apóstolos, nós devemos seguir. Agora, se nem Jesus e nem os apóstolos trouxeram alguma coisa do Velho Testamento para o Novo, nós não precisamos fazer mais, porque só se refere aos judeus. Deu para você entender? Deu para você dar uma glória a Deus aí bem forte? Então, antes de acontecer a cura do cego, Jesus ele operou milagres, mais 5 sinais. Jesus foi no Monte das Oliveiras orar. Jesus retorna ao templo para ensinar. Jesus perdoa a mulher adúltera e atinge diretamente a consciência dos judeus que estavam ali para condenar. Então, antes de chegar aí, Jesus realizou muitas outras coisas, principalmente a oração. É necessário nós perceber o seguinte, o quanto Jesus gostava de orar. Mesmo ele sendo Deus, ele estava constantemente em oração a Deus, nos ensinando, irmãos, o segredo da vitória. O segredo da vitória não está nas faculdades, não está nos cursos teológicos. O segredo da vitória está na oração. Quem quer obter salvação, quem quer obter vitória, quem quer conquistar, quem quer vencer as dificuldades, quem quer vencer os inimigos, o segredo continua sendo a oração. Nós precisamos conversar com Deus. Nessa semana eu estava ensinando na igreja, eu disse o seguinte, que eu vejo muitas pessoas falando, estou pagando preço, eu estou orando o dia todo, irmãos, oração não é pagar preço não, oração é falar com Deus. Eu vejo pessoas contando testemunho que está pagando preço porque está orando 1 hora, 2 horas por dia, a semana toda está orando, é como se a oração fosse pagar preço. E a oração não é pagar preço, a oração é que você conversar com o papai. E conversar com o papai não é pagar preço não, tem que ser algo prazeroso.
tem que gerar prazer em nossa vida, se deleitar na palavra do Senhor, se deleitar com Ele, através de ouvindo a sua voz no nosso coração e nós também conversando com Ele. Ô glória! Ô glória! Se você gosta de oração, coloque aí nos comentários. Eu gosto de oração, pastor. Eu gosto de orar. Amém. Vou pedir a você o seguinte, se você estiver gostando desse vídeo, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no nosso canal. Deixa seu like, deixa a sua pergunta. Eu respondo todas as perguntas. E agora tem essa, viu? Se você me marcar lá no meu Instagram, acho que embaixo, vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo, o meu Instagram, tá bom? É Pastor Giovanni Santos, ou PR Giovanni Santos. E você marcar com a foto, mostrando o meu vídeo e o que você está assistindo, eu vou deixar aquele comentário abençoado lá no seu Instagram e vou te seguir também, tá bom? Pastor Giovanni Santos, deixa uma foto mostrando lá, assistindo minhas aulas e eu vou comentar aquele comentário abençoado. Vamos lá. Veja só, pastor, por que me inscrever no seu canal? Porque me ajuda a evangelizar mais pessoas e o canal começa a enviar o meu vídeo para outras pessoas terem acesso à palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar agora o segundo item da nossa lição, que vai abordar acerca da cura do cego. Veja só, existiam vários cegos em Israel, vários cegos. E a cura do cego inicia com um questionamento teológico dos discípulos. Os discípulos estão passando, de repente observam um cego. Eles começam a questionar Jesus, questões teológicas, não a questão da cura não, viu? Ele começa a questionar Jesus. Por que ele nasceu cego? Será que por causa que os pais pecaram, que ele assim nasceu cego? Será que por causa do pecado dele que ele está cego? Por que será que ele nasceu cego? Essas indagações, irmãos, muitas pessoas, principalmente existia uma linha, principalmente questão da tradição judaica, que as pessoas nasciam com deficiências físicas porque as dos pais tinham pecado. Então toda criança que nascia com alguma deficiência física, os judeus acreditavam que era por causa do pecado dos pais. É como se os filhos assumissem as consequências do pecado dos pais, nasceria sobre o filho. Então, se o filho é paralítico, se o filho é cego, que os pais pecaram contra o Senhor. Aí Jesus vai deixar bastante claro que não é bem assim. Que principalmente aquela questão, aquele cego exclusivamente, ele nascer assim para que pudesse ser manifestada a glória de Deus. Então essa questão, por que as pessoas nascem deficientes, por que as pessoas nascem de uma forma ou de outra, irmãos, é algo que nós não vamos ter entendimento. Porque tem pessoas que nascem sadias, tem pessoas que nascem doentes. Isso faz parte da genética humana, tem a ver com o propósito que Deus tem para com a vida de cada uma pessoa. Tá bom? E a mesma forma, a Bíblia também vai deixar bastante claro que existem doenças, olha só, existem doenças que é por questões genéticas, questão do pai e da mãe acaba contraindo algum problema genético com a pessoa. Existem doenças também que são ocasionadas por mau uso do corpo. As pessoas que não fazem uma dieta alimentar, as pessoas que não fazem uma prática de exercício, a pessoa que não cuida do seu corpo acaba ficando doente. Existem doenças também que são oriundas de demônios. Tem pessoas que quando ficam possessas de demônio, ficam doentes também. Nós destacamos aqui a questão da mulher que ficava corcunda. Assim que Jesus libertou aquela mulher, aquele espírito mal, mandou embora, aquela mulher voltou a sua coluna normal. Então o que estava ocasionando a enfermidade naquela mulher corcunda era exatamente o espírito do mal. Então há doenças também que é espiritual. Por isso, irmãos, que nós, enquanto igreja, devemos estar orando, repreendendo o mal, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida das pessoas. Então, com isso, o contexto é muito amplo com relação à enfermidade. É lógico que toda enfermidade só veio à Terra por causa do pecado, em especial o pecado de Adão e Eva. Por causa do pecado deles, nós sofremos muitas consequências até hoje. Até hoje. Mas o ato de uma pessoa nascer com alguma deficiência física, mental e assim por diante, não é por causa do pecado do pai exclusivamente. É por causa do pecado de uma forma geral, sim. Mas às vezes tem questão genética, às vezes Deus tem um propósito nisso também. Ou às vezes as consequências dos nossos atos. De que se questionando dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Então as falhas humanas acabam trazendo prejuízos para com as nossas vidas espirituais, materiais e saúde também. Amém? A cura do cego, a pergunta dos discípulos, já falei. As obras de Deus. Irmãos, é interessante nós percebermos que tudo Deus tem um propósito. Propósito esse que às vezes nós não entendemos e nós também não queremos aceitar. Mas em tudo Deus também tem o seu propósito. E Jesus vai pegar essa história do cego daqui e vai transmitir o seguinte, que da mesma situação como esse cego estava, assim também estava a nação de Israel cega também. Então Jesus aproveita esse episódio do cego, o cego, e transmite também que a mesma forma também estavam os judeus.
O seu povo, os seus irmãos também estavam cegos, que não estavam vendo Cristo, não estavam vendo o Messias, que estava ali pregando a palavra e o povo não estava enxergando. Então, assim como o cego, assim como Jesus curou o cego, Jesus também ele estava ali para estar curando a cegueira espiritual da nação de Israel. Uma coisa maravilhosa, uma boa pregação, né? O cego fisicamente e Israel cego espiritualmente. Mas para ambos, tanto para o cego físico, Jesus tem cura. Tanto para o cego espiritual, Jesus também tem cura. Porque Jesus ele pode fazer aquilo que ele apraz, aquilo que é segundo a sua vontade. Tá bom? E assim, Jesus agora pega um pouquinho de lama, faz lodo, faz um pouquinho de lodo, faz um pouquinho de lama, coloca nos olhos do cego, e pede que os cegos vá até o tanque de Siloé e lave-se. E quando o cego vai, oh meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa, quando o cego vai, obedece a Jesus, o cego vai, lava-se. Quando ele lava os seus olhos, ele está curado. Olha só, então o cego só foi curado porque obedeceu Jesus. O cego só foi curado porque fez a vontade de Jesus. O cego só fez a vontade porque só foi curado porque foi aonde Jesus mandou ir. Tá vendo qual o sinônimo de vitória, de conquista, de bênção? É fazer o que Jesus quer. É fazer como Jesus quer. Se talvez, quem sabe, podia ter um vaso de água ali próximo. Ah, eu vou lavar com esses daqui mesmo. Não, Jesus mandou no tanque de Siloé, eu devo ir lá. Então, às vezes, irmãos, nós queremos bênção, nós queremos vitória, mas nós queremos que da nossa forma, da nossa maneira. E Jesus, em todo momento, a Bíblia quer dizer bastante claro, irmãos, que as bênçãos do Senhor vai recair sobre a obediência. As pessoas que obedecem prosperam. As pessoas que desobedecem vão ter consequências na sua vida. Então o cego aqui, ele foi curado porque obedeceu à vontade de Jesus. E olha que ele nem podia ver Jesus porque era cego. Ele obedeceu somente à voz de Jesus. Quando Jesus disse, vai, colocou aqui, untou os olhos, vai. Ele não pensou duas vezes, ele foi obedecer. Destaco também a questão lá de Naamã, né? Quando Deus mandou, né? O profeta mandou que ele pudesse ir lavar, ele questionou, ele ficou em dúvida, mas depois disse, não, então é melhor eu vou. E ao lavar-se lá no Rio Jordão, ele recebe a cura. Então, cuidado, muitas das vezes, eu ou você, pode não estar recebendo nossa vida, porque nós não estamos fazendo aquilo que Jesus manda. Obedeça, siga a voz, siga a orientação, faça como Deus quer, que assim também você receberá os benefícios de ser obediente. Eu disse em outro vídeo que quando você obedece, você é abençoado. Quando você obedece, você cresce. Quando você obedece, você prospera. Quando você desobedece, você cai. Quando você desobedece, você é amaldiçoado. Quando você desobedece, você é castigado. Então depende de nós, eu vou obedecer ou vou desobedecer? Eu vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a vontade dos homens? E assim aconteceu o milagre do cego lá no tanque de Siloé. E é interessante nós percebemos que esse nome Siloé, que significa enviado. Olha só, é enviado. Então, assim como o cego foi enviado ao tanque de Siloé, a nação de Israel também, aleluia, estava sendo enviada a Jesus. E Jesus estava ali pronto para estar curando a todos que quiseram. Tanto que as pessoas que se aproximaram de Jesus foram curadas, foram libertas. Libertas não somente da questão física, não. Libertas espiritualmente. Porque até hoje, irmão, nós ficamos muito preocupados com as questões materiais. Mas o grande objetivo de Cristo é nos libertar espiritualmente. Que enquanto formos libertos espiritualmente, nós teremos visões, nós teremos um entendimento maior, nós teremos uma maturidade maior para enfrentarmos qualquer desafio aqui desta terra. Ô, glória! Se inscreve nesse canal, você não pode ficar de fora. Se inscreve nesse canal, me ajude aí, por gentileza, a enviar esse vídeo para mais pessoas. Me ajude. Se inscreve no canal. Inscreveu? Agora eu vou dar continuidade aqui. Só que essa cura, irmãos, por incrível que pareça, vai aparecer aqui na história os fariseus. Oh, meu Deus do céu. Todas as vezes que Jesus está operando um milagre, toda vez que Jesus está trazendo um ensinamento, toda vez que Jesus está operando um sinal, sempre tem que aparecer um fariseu. A mesma coisa na nossa vida, irmãos. Quando Deus está nos abençoando, quando Deus está nos prosperando, sempre vai aparecer algum fariseu para falar mal, para criticar, para zombar, para desacreditar, para nos colocar para baixo. Sempre tem um fariseu do lado de um servo de Deus para tentar nos impedir o progresso. Mas nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entregar nossa vida a Cristo e esperar a hora dele agir sobre a nossa vida. E não ficar dando ouvido a essas pessoas, irmãos. Por isso, irmãos, que é nos ensinado que nós não podemos contar o nosso sonho. Nós não podemos contar os nossos projetos para ninguém. Porque essas pessoas, ao ouvir isso, vão ficar com medo dos fariseus. Vão desacreditar, vão dar palavras de pessimista, vão nos colocar para baixo para que nós possamos perder a nossa fé. E os fariseus agora pega aquele jovem, chama ele para conversar e diz: o que foi que aconteceu? Por que você foi curado no sábado?
Como foi que aconteceu essa cura? Em vez do povo estar feliz com a vitória do cego, o povo está questionando. Olha só, em vez do povo comemorar a vitória do cego, o povo está reclamando. Em vez do povo ficar feliz com a vitória do cego, o povo fica brigando, fica questionando, fica querendo saber. Ah, mas por que foi no sábado, irmãos? Só quem sabe a alegria de estar curado é que foi curado. Só quem sabe a alegria de estar liberto é quem foi liberto. Só quem sabe a felicidade de receber a bênção é quem recebeu a bênção. Então os fariseus, moços, começaram agora a questionar o jovem, questionando a cura, se ele foi curado mesmo, se ele era doente mesmo. Chegaram até a procurar os pais para perguntar se aquele dali era o filho dele mesmo ou não. E se o filho deles era cego. Olha só que situação, vai até o pai, não, vou perguntar ao seu pai para ver se tu era cego mesmo. E vou perguntar se você realmente é filho deles. Aí chega lá até o pai e pergunta, e aí, esse filho é o seu? É meu filho. Ele era cego? Ele era cego. Mas como foi isso? Quem fez isso? Ele só pergunte a ele, porque ele já é de maior, ele já tem idade para responder isso. Tá entendendo, irmãos? As pessoas ficam questionando, irmãos, as bênçãos de Deus para com as nossas vidas. Os fariseus ficaram questionando por que Deus tinha abençoado, porque Jesus tinha curado o rapaz do cego, irmãos. A vitória era dele, a conquista era dele, que bênção que Deus tem dado. E eu digo também, abri um parênteses aqui para falar com você, cuidado, viu? Fique feliz com a vitória dos outros. Cuidado, fique alegre quando as outras pessoas estão crescendo. Fique alegre quando Deus está abençoando o vizinho, o parente, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o auxiliar da igreja, o porteiro da igreja, a irmã da igreja. Fique feliz com a conquista dos outros. Fica feliz com a realização do sonho dos outros. Que todas as vezes em que nós não ficamos felizes, nós estamos fazendo o papel de fariseus. Toda vez que nós ficamos questionando por que ele, por que ela, por que ele está assim, por que Deus fez isso na vida dele, nós estamos fazendo o trabalho dos fariseus. E fariseu não vai para o céu não, viu? Vigia, crente, fica crente e vaso. Vejamos, de novo no sábado, então um grande questionamento do fariseu porque tinha sido no sábado. E começaram agora a fazer um grande interrogatório para questionar, para ver se pegava o rapaz da mentira. E o rapaz deixa bastante claro, quem me curou foi o profeta. Quem me curou foi o profeta, só pode ser profeta, porque isso que ele fez, ninguém pode fazer. E se não for de Deus, e começou a questionar, ele começou a dar o testemunho que ele não conhecia Jesus também. E depois o próprio Jesus vai ter com ele. Quando Jesus vai ter com o cego, o próprio cego se rende e entende, Jesus agora se revela como o Messias esperado. E agora o próprio cego entende que aquele que fez a cura, aquele que tinha lhe curado, não era somente o profeta, mas sim era o Filho de Deus, o Messias esperado por todos. Ou seja, quando ele vai até Siloé e ele se lava, ele tem a cura física. Mas quando ele é interrogado, quando Jesus vai até ele novamente e se revela, ele agora recebe a salvação. Porque existe muita diferença. Tem pessoas que podem ter recebido a bênção de uma cura, a bênção de uma prosperidade e assim por diante. Mas isso não garante a salvação. A salvação, irmãos, é algo restrito a Cristo Jesus. A salvação é algo restrito a Cristo. Então tem pessoas que podem ser abençoadas e podem não estar salvas. Tem pessoas que podem ser abençoadas e não estarem salvas. Assim aconteceu na vida do cego. O cego, ele recebeu a cura, mas não estava salvo. Só no segundo encontro que ele tem com Cristo é que ele recebe agora a Cristo e recebe também o direito da salvação. A fúria dos fariseus. O grande questionamento dos fariseus é porque Jesus tinha curado no sábado. Por que Jesus não fez isso em outro dia, irmãos? Fica feliz com a conquista dos outros. Fica feliz com a vitória do seu irmão. Ganhou um carro novo e fica feliz com a vitória dos outros, tá bom? Eu vou encerrando aqui, já está dando 23 minutos, o vídeo já está longo, mas Deus abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração e nos dê entendimento cada vez mais, tá bom? Me marque lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, me marque lá que eu vou deixar aquele comentário abençoado para você, viu? Aí outra coisa, talvez se você deixar um comentário muito bom, abençoado, eu vou botar lá na minha comunidade, vou fazer uma postagem na minha comunidade e vou marcar também o seu canal, tá bom? Pai do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.